Bom, eu escolhi o esporte do atletismo, né? Porque é um esporte que eu vivenciei bastante quando eu era criança e pela FECAM também, pelo estágio que eu fiz lá, eu tive bastante vivência. Então eu vou falar só dele, né? Porque eu eliminei 50% do estágio. E eu acho que o atletismo, ele é um esporte muito importante para as crianças, porque na minha época eu gostava bastante. E ele desenvolve bastante capacidades físicas, né? Velocidade, né? Potência, força muscular, coordenação da criança. Então, eu acho muito importante. Eu lembro quando eu estudava, né? A gente não tinha o atletismo dentro da escola. Era só nos jogos primários mesmo, né? E eu trabalhando na FECAM, eu tive um pouco de convivência com essa parte. Eu fiz um curso de mini atletismo, né? Na onde eu pude ter contato direto com as professoras. E atualmente elas relatam que não são todas as escolas que ela trabalha que tem os materiais, né, do mini atletismo. E então elas conseguem adaptar usando pneu, corda, para estar realizando algumas das estafetas, né, das brincadeiras, que é importante para as crianças, né. Então, o atletismo ele é um esporte que tem várias modalidades, né? Tem as corridas de curta e longa distância, saltos, distância, em altura, cavara, a marcha atlética, os lançamentos de dardo, martelo de peso e disco. E como eu disse, eu acho que o atletismo ele é muito importante no contexto escolar, né? Pela essa questão dos benefícios que ele traz para a criança, não somente dentro da escola, né? Que tem o atletismo lá no estádio, né? Que foi esse que eu fiz, o Paulinho, que eu treinei um pouquinho. E trabalhando na FECAM, a gente também tem um pouco de contato com os jogos primários, onde tem as corridas do saco, corrida do pneu, né? Sempre tentando deixar a criança mais próxima da realidade do que é o atletismo. E também é através, né, dos jogos primários que a gente consegue descobrir talentos, né, crianças que têm jeito. Já trabalhei lá um tempo com o Paulinho, a gente sabe como é que é. E o atletismo é muito importante, né, nessa questão escolar. E também por ele trabalhar em bastante esporte, bastante das modalidades tem que ter a ajuda, né, tem que ter a cooperação. Ele é um esporte individual, mas você sempre tem que estar ali, né, você sempre tem que ter os amigos ali para estar ajudando. E eu escolhi algumas das brincadeiras, né, que eu fiz quando eu era criança, né, que eu lembro, e também algumas que eu vivenciei lá no curso que eu fiz no estadual. Fiz um mini curso onde o professor ensinava, né, você adaptar os materiais, porque é uma realidade da escola, não é sempre que tem aquele material para você realizar a atividade. Claro que todos os professores querem, né, o material. Só que como não tem, você tem que adaptar, porque a realidade das escolas é o quê? Todo ano tem os jogos primários, as crianças vão chegar lá e não vai saber o que é o atletismo, o que ela tem que fazer, né? Não ter vivenciado antes, tá certo que são brincadeiras fáceis, brincadeiras para se divertir, mas é importante os professores estar estimulando as crianças, né, a saber como é que é o esporte, como é que é as várias modalidades que tem dentro desse esporte. Então, a primeira atividade que eu escolhi é a atividade do arco, que seria um salto em distância com uma corrida curta. As crianças iriam saltar em uma distância, elas iam correr, aí numa distância determinada elas iam saltar dentro do arco, que ia estar estimulando as crianças nessa brincadeira.
A próxima brincadeira é a zigue-zague. Colocar 5 cones de uma distância de mais ou menos 1 metro, dividir a turma em 3 equipes e, ao sinal do professor, os alunos devem sair correndo em zigue-zague pelo cone e pela lateral. Aí, no final, eles têm que tocar na mão do colega e o próximo colega da fila vai realizar todos esses desafios. Então, é uma atividade de cooperação, né, que as crianças gostam bastante. E vence a coluna que terminar a tarefa primeiro. A próxima é maior distância. Dividir o grupo em equipes de 4 a 5 alunos. O primeiro de cada grupo realiza um salto na quadra ou na areia e ele vai marcar onde que ele parou. Então, o segundo da fila do grupo deve correr e tentar fazer o salto maior do que o primeiro colega. Então, vai vencer o grupo que for mais longe. Saltando pneus a próxima. Colocar vários pneus em formas de semicírculo, sendo que todos devem estar separados a uma distância de mais ou menos 2, 3 e 4 metros. Então, esse é um desafio. Por exemplo, no primeiro e no segundo pneu, dá para colocar 2 pneus um do lado do outro, aí no próximo 2 em cima do outro, no próximo 1, depois 2 de novo. Então, vai estimular a criança a participação dos saltos, né? E vai estar desafiando as alturas, né? A criança gosta desses desafios. A outra atividade é jogo da pontaria. Os grupos dispostos em colunas, o primeiro aluno de cada equipe realiza um lançamento contra um alvo na parede. Se acertar, o segundo dará prosseguimento ao jogo. E se errar, continuará até conseguir acertar. Então, ganha todos aqueles que acertar o alvo primeiro. Essas brincadeiras todas, né, são em grupos e precisa, né, da ajuda do colega, da cooperação, né? Porque por pensar em atletismo, você pensa que, nossa, eu vou ter que fazer sozinho, né? Eu vou ter que correr sozinho. Sim, mas o atletismo ele oferece outras modalidades que precisa ser trabalhada em equipe, né? E isso é bom para a criança. Saber dividir, saber cooperar, né? Saber que você precisa do coleguinha para estar fazendo, realizando aquele desafio. Então, eu acredito que o atletismo é muito importante ser trabalhado nas escolas, porque, como eu disse, na minha época, né, não tinha o atletismo na escola, a gente não tinha. A gente só tinha vivência, e a gente ia lá no estádio e fazia os jogos primários. Aí o Paulinho, né, que é até hoje, ele identificava aquele aluno que chamava atenção e você tinha a oportunidade de estar lá com ele, né? Então era assim, hoje já não, hoje a gente já percebe que o professor consegue estar trabalhando dentro da escola, né, com os materiais, mesmo se não tiver material, consegue estar trabalhando aí, fazendo e realizando várias atividades bacanas aí para as crianças. E tá estimulando, né, para a criança não chegar nos jogos primários sem saber o que é, porque tem muitas escolas, eu trabalhei na FECAM e eu vi que os professores falavam que a criança nem sabia o que era, nunca tinha feito as brincadeiras, né? E os jogos primários, ele não foca só no atletismo, né? Tem todas as atividades, xadrez, dominó, cabo de guerra, né? A corrida do saco. Então, os jogos primários é complexo, tem bastante brincadeira. Eu tô citando o atletismo, pois é o esporte que eu escolhi para falar, né, nesse momento. E eu acho que é isso. É importante estar trabalhando, né, na interação das crianças. Tô citando criança porque é o público, né? E ele vai estar estimulando, o atletismo vai estar estimulando não só essa modalidade, né, mas todas as outras atividades, todos os esportes, vôlei, futebol, né? E eu acredito que o atletismo feito nas escolas trazem
muito benefício para as crianças, para a saúde, rendimento, estava pesquisando, e fala bastante que o atletismo traz benefícios, aumenta o rendimento da criança, né? Que hoje em dia a criança só pensa em internet, internet, internet e não pensa em brincar, né? E o atletismo, através da escola, através do Campo Mais Atleta, né, que tem pela FECAM, que oferece os esportes para as crianças, todos os esportes. Então, é muito importante que eles não só trabalham o esporte em si. Todo mês eles trabalham um conceito, ética, resiliência, saúde. Então, não é somente, eles não ensinam somente o esporte, eles ensinam a importância desses conceitos dentro do esporte, né? A cooperação. E então o esporte ele traz muitos benefícios para o aluno, né? Para a criança e também para a escola, né? Para a educação. E eu acho que é isso. Obrigada.